Mais um vídeo de previdenciário. Nós terminamos na aula passada a aposentadoria por invalidez. Nós estamos falando de plano de benefícios da Previdência Social. Nós terminamos as aposentadorias em benefício dos segurados. Agora nós vamos falar dos outros benefícios propriamente ditos. Já falamos de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade e na aula passada, aposentadoria por invalidez. Hoje nós vamos falar do auxílio-doença, é o assunto da aula de hoje, e qualquer semelhança com a aposentadoria por invalidez não é mera coincidência. Quem pode receber o auxílio-doença está na Lei 8.213, deixa eu corrigir aqui, a Lei 8.213, Planos de Benefícios, e Decreto 3048. Quem pode fazer jus ao auxílio-doença? Todos os segurados. Todos, não há exceção aqui, guarde isso, desde que haja uma incapacidade temporária. Quando nós estudamos aposentadoria por invalidez, nós vimos que a incapacidade tinha que ser permanente. Poderia até posteriormente haver uma reabilitação, mas a perícia deveria, a princípio, decretá-la como permanente. Aqui não. Auxílio-doença é para incapacidade temporária, seja ela por motivo de acidente ou doença. Pode ser um acidente. Alguém sofreu um acidente de moto indo para o trabalho, ou um acidente num passeio. Não importa, ele vai entrar no auxílio-doença, ou as doenças que nós veremos. Indispensável que seja a qualidade de segurado, ele deve estar nessa qualidade. Se ele perdeu a qualidade de segurado, ele não vai fazer jus ao auxílio-doença. É indispensável. Qual é o fato gerador? Perda temporária da capacidade laborativa. É a perda temporária. Se for definitiva, será a aposentadoria por invalidez. Perda temporária da capacidade de trabalho acima de 15 dias consecutivos. Isso é muito interessante e para a prova você precisa saber disso. Imagine um empregado. O empregado ele está numa determinada empresa. Ele sofre um acidente ou uma doença que impossibilite de trabalhar por um mês. Os 15 primeiros dias, a empresa vai custear. Seja essa empresa privada, seja essa empresa pública, a empresa vai custear os 15 dias. A partir do 16º dia, começa a contar o auxílio-doença. 15 dias pago pela empresa, a partir do 16º dia, o INSS vai pagar o auxílio-doença. Período de carência. Se for acidente, doença grave, doença profissional ou do trabalho, a carência é 0, outro 12 meses. Como eu disse, qualquer semelhança com a aposentadoria por invalidez não é mera coincidência, porque na maioria das vezes o auxílio-doença é a porta de entrada para a aposentadoria por invalidez. Portanto, é igualzinho. Acidente, doença grave, a gente viu na aula passada quais são as doenças graves, a gente viu o que é a diferença de doença profissional para doença do trabalho. Doença profissional tem P de peculiar, é ligada diretamente à profissão, e do trabalho indiretamente. A carência aqui é 0. Se você entrou no serviço hoje e sofreu um acidente, você pode receber auxílio-doença. Agora, se for outros, será 12 meses. Por exemplo, uma doença simples, carência de 12 meses. O Decreto 3048, no seu artigo 71, parágrafo 2º, diz o seguinte: será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Lembra que eu falei no primeiro slide que todos os segurados, seja obrigatório, seja o facultativo, eles vão receber auxílio acidente independentemente de carência. Obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidentes de qualquer natureza. Nesse artigo 71 pode haver 3 questões de provas. Olha, o facultativo ele faz jus ao auxílio-doença? Sim. Tem carência? Não. Tem que ser acidente do trabalho? Não. Qualquer tipo de acidente. Ele está um acidente de parapente, num dia de lazer, ele vai fazer jus ao auxílio-doença. Renda mensal inicial, 91% do salário de benefício.
Aqui começa a modificar. Tudo que nós falamos anteriormente foram 100% do salário de benefício. Esse 100% vai ser o quê? Nós vamos pegar os 80 maiores salários de contribuição daquele segurado, os 80 maiores, não há fator previdenciário. Vamos fazer uma média aritmética simples. Pega-se todos os 80 maiores salários dos segurados, vamos atualizar ele monetariamente, colocar todos no mesmo padrão monetário, de cruzeiro para real, atualizar todos e multiplicar esses 80. Portanto, e vai dar um valor. Deste valor, vamos multiplicar por 91. Então será 91% deste valor. Este será o salário-benefício. Portanto, se o meu salário de contribuição aqui, fazendo a média aritmética daquele salário de contribuição, deu um salário de benefício de R$1.000. Quanto será o meu auxílio-doença? Será R$910. 91% então do meu salário de benefício. Eu estarei em casa, lá na minha licença, no meu auxílio-doença, mas não vou receber meu salário integral, 100%. Eu vou receber 91% do salário de benefício. E aqui não há fator previdenciário. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não há fator previdenciário. Tempo de contribuição, obrigatório, fator previdenciário. Aposentadoria por idade, facultativo o fator previdenciário. Aposentadoria especial, sem fator previdenciário. Aposentadoria por invalidez, sem fator previdenciário. E auxílio-doença agora também, sem o fator previdenciário. Início, quando se dá o início do auxílio-doença? Se for empregado, a partir do 16º dia de afastamento. Os 15 dias anteriores, ele vai estar lá doente em casa, a empresa vai pagar. Então ele começa a fazer jus a partir do 16º dia de afastamento da empresa. Se a solicitação passar de 30 dias, será da data do requerimento. Portanto, ele deve fazer esse requerimento para fazer jus a partir do 16º dia, dentro de 30 dias de licença. Se passar 30 dias da data do requerimento. E os demais segurados? 30 dias recebe da data da incapacidade. Olha, os demais segurados não têm esses 15 dias aqui para alguém pagar para eles. Então eles vão receber da data da incapacidade, se requerer, dentro dos 30 dias. E se requerer após 30 dias da doença ou do acidente, ele vai receber da data do requerimento. Portanto, vai perder alguns dias porque ele comeu mosca. Ele deixou para lá, não foi requerer esse benefício. Voltando aqui, na aposentadoria por invalidez, lembra que eu falei dos 30 dias? Era a primeira vez que aparecia esses 30 dias. Então, olha, é igualzinho. Começa a partir do 16º dia de afastamento, se após 30 dias, vai ser da data do requerimento. 30 dias para aposentadoria por invalidez e 30 dias também para auxílio-doença. Então, guarde essa informação, é bem semelhante, é idêntico aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Portanto, os demais segurados recebem, se ele fizer o requerimento dentro de 30 dias que ele sofreu o acidente ou ficou doente, ele vai receber da data daquela incapacidade. Se após, vai receber a partir da data do requerimento. Olha o que diz o artigo 75, parágrafo 3º do Decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social. Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Resumindo, auxílio-doença, terminei hoje o auxílio-doença. Dentro do prazo de 60 dias eu fico doente de novo, então será contado como prorrogação e não como nova licença. Meu auxílio-doença terminou hoje, então mais 2 meses, antes de dar 60 dias, eu entro de auxílio-doença novamente. Então será contado como prorrogação desta e não como novo auxílio-doença. Portanto, a empresa fica desobrigada a pagar aqueles 15 dias. Será o próprio INSS. E esses dias que eu trabalhei,
ele será contado como dias trabalhados. Dias trabalhados será descontado, vou receber o valor do dia, portanto, é prorrogação. Dentro de 60 dias, uma nova licença é contada como prorrogação e a empresa fica desobrigada a pagar aqueles 15 dias. O parágrafo 4º diz o seguinte: se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, e se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento. Nesse caso, o parágrafo 4º também é autoexplicativo o texto. Ele ficou 15 dias em auxílio-doença. Ele voltou no 16º. Em menos de 60 dias, ele retorna a um novo benefício, ou melhor, ele tira uma nova licença dentro do prazo de 60 dias. Neste caso, ele começa a receber o auxílio-doença a partir dessa licença aqui. A empresa também fica desobrigada, portanto, começa a contar o seu auxílio-doença a partir do dia em que ele se licenciou. Portanto, se ele volta no 16º dia e tira uma licença dentro de 60 dias, então não tem que contar mais 15 dias para a empresa aqui, portanto. A partir daquele dia, ele terá uma nova licença. Qual que é a grande pegadinha de prova aqui? A grande pegadinha que você tem que grifar aí e destacar e anotar é isso aqui, ó, mesma doença. Tem que ser a mesma doença. Se ele retira aqui, olha, ele trabalhou, ficou de licença 15 dias, voltou no 16º, em menos de 60 dias ele tira uma nova licença por um motivo diferente, ele vai contar sim os 15 dias da empresa e só a partir do 16º é que vai contar o seu auxílio-doença. Tem que ser a mesma doença. Ok? Então vamos prosseguir. Quando se dá o início, como nós vimos aqui, o empregado, a partir do 16º dia, nós já falamos sobre isso, se for mais de 30 dias da data do requerimento. Os demais segurados, 30 dias recebe da data de incapacidade, após 30 dias da data do requerimento. E o fim? O fim pode ser com 3 hipóteses. Nós vimos o início e o fim do auxílio-doença. Primeiro, morte, e vai gerar pensão por morte. Apesar do benefício ser 91% do salário de benefício, mesmo assim gera a pensão por morte, se houver dependentes, na primeira, segunda ou terceira classe. Segunda hipótese, recuperação, com retorno às atividades. Ele ficou ali 15 dias, um mês, 30 dias de auxílio-doença, retornou às atividades, ele passa a perder o auxílio-doença, vai receber a remuneração do seu trabalho. E a terceira hipótese é a piora, quando houver o início da aposentadoria por invalidez. Ele piorou e a perícia percebeu que aquela lesão, que aquela incapacidade se tornou permanente e deu início à aposentadoria por invalidez. Então, neste caso, ele perde o auxílio-doença, não acumula auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez. Iniciando uma, encerra a outra. Ou o auxílio-acidente, que deixar sequela que implique a redução da capacidade laborativa. Nós veremos daqui a pouco, no próximo vídeo, o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é quando deixa sequela, quando é de caráter indenizatório, ele não substitui o salário de contribuição. Portanto, alguém que recebe um auxílio-acidente não vai ser acumulado com auxílio-doença. Então, deu início à aposentadoria por invalidez ou deu início ao auxílio-acidente, portanto, ele deixa de receber o auxílio-doença. Auxílio-doença não é cumulativo com a aposentadoria por invalidez nem com auxílio-acidente. Ok? Então, a pior, morte, gera pensão por morte se houver dependentes, recuperação com retorno às atividades, ou piora quando der início à aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Ainda sobre o auxílio-doença, nós temos observação. A Previdência pode processar o benefício de ofício a um funcionário que está ali com mal de Paget ou com outra doença grave e ele não consegue mais, ele tenta, mas não consegue exercer a sua profissão. Ele está tentando. A Previdência pode processar o benefício de ofício conceder o auxílio-doença
para aquele funcionário, independente dele pedir. Pode-se pedir um benefício e ser concedido outro. Olha que interessante. O advogado foi até o INSS para pedir aposentadoria por invalidez. Só que a perícia do INSS percebeu o seguinte: não, isso não é caso de aposentadoria por invalidez. Vamos conceder a ele o auxílio-doença. Portanto, pode pedir uma coisa e conceder outra, ou vice-versa, pedir o auxílio-doença e a perícia decidir por aposentadoria por invalidez. Não ocorre a extra petita. Essa extra petita, no direito, é uma expressão latina aqui, extra petita, quando um juiz, num determinado caso, ele toma uma decisão concedendo ao autor coisa diversa do que foi referido em sua petição inicial. Por exemplo, uma ação que julga a reintegração de posse, mas o juiz concede apenas um favor ao autor, um arbitramento de aluguel a ser pago. Então, nesse caso, acontece a extra petita, e muitas vezes, na realidade, a própria lei diz que é proibido o juiz, numa sentença a favor do autor de natureza, dar uma decisão diversa daquilo que foi pedido. Então, isso é extra petita e muitas vezes causa a anulação. O que a lei vem dizer? Que não ocorre esse extra petita, ou seja, se o advogado ou o autor, o beneficiário, ele pediu o auxílio-doença e a perícia definiu por auxílio a aposentadoria por invalidez, não ocorre essa petita e não será anulado. Então, o INSS tem essa faculdade de conceder um pedido, uma decisão diferente do pedido, se for o caso. Ele pode fazer, não será essa petita, não será anulado. Ainda sobre auxílio-doença. Trabalho mais auxílio-doença é uma exceção. Qual é a regra? Um trabalhador que quando ele recebe a remuneração do seu salário, quando ele recebe o auxílio-doença, ele para de receber o seu salário e vai receber somente o auxílio-doença. Mas existe uma exceção onde poderá ser acumulado o trabalho mais o auxílio-doença. Como ocorre isso? Imagine alguém que tem 2 trabalhos distintos. Ele recebe a remuneração de um trabalho. Por exemplo, vamos ver o exemplo aqui embaixo. Trabalha como digitador de dia e tem uma LER, lesão por esforço repetitivo, e trabalha como taxista à noite. Aquela lesão que ele tem como digitador não prejudica em nada o seu trabalho como taxista. Neste caso, ele poderá receber um auxílio-doença como digitador e à noite continuar trabalhando como taxista. Observe que a carência é personalíssima, só conta para atividade determinada. Se no caso aqui da lesão por esforço repetitivo, ele não tiver ali os 12 meses como digitador, ele não vai receber esse auxílio. Mas saiba que se ele houver 2 trabalhos distintos e uma incapacidade há incapacidade de um trabalho, mas não há em outro. Neste caso, 2 trabalhos distintos, serão 2 aposentadorias distintas e serão 2 contribuições distintas, poderão ser acumuladas. Guarde isso, que pode ser uma questão de prova também. Se for somente uma profissão, somente uma contribuição, não fará jus. Ele é somente taxista, ele vai acumular o seu salário com auxílio-doença? Não. Mas se for 2 trabalhos distintos e causar incapacidade nenhuma, incapacidade temporária em um e no outro não, ele pode receber o salário de um e o auxílio-doença de outro sem problemas. E isso já existe decisão favorável na jurisprudência. Assim como nós falamos lá na aposentadoria por invalidez, aqui também ocorre a reabilitação obrigatória. A Previdência pode obrigar o indivíduo a fazer um tratamento, a fazer uma fisioterapia, salvo que a cirurgia e transfusão de sangue. Salvo cirurgia e transfusão de sangue, a reabilitação é obrigatória. O indivíduo está recebendo auxílio-doença, não quer fazer fisioterapia, não quer fazer nenhum exercício, não quer tomar os remédios que a perícia determinou. Portanto, ele pode até mesmo perder o benefício. A reabilitação obrigatória de ofício pode acontecer. O que a perícia não pode obrigar? O indivíduo a fazer cirurgia nem transfusão de sangue. O decreto 3048, Regulamento da Previdência, no artigo 79, ele diz o seguinte:
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. O que quer dizer? É uma reabilitação com fins de readaptação profissional. O indivíduo ele exercia uma função, mas ele não está completamente incapaz. A Previdência pode exigir que observe que ele deverá submeter-se, então é obrigação compulsória a essa reabilitação, e durante esse período de reabilitação ele vai receber o auxílio-doença até que ele esteja apto para outra atividade, ou seja, ele será readaptado, ou ainda, quando for considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. O Decreto 3048, neste artigo 79, veio explicar como funciona essa reabilitação. Ainda no artigo 79, o segurado, é o mesmo texto, né? Estou repetindo, então, continuando. Agora sim, 8.213, mudando a lei. Já a Lei 8.213, no seu artigo 73, a Lei do Plano de Benefício, ele diz o seguinte: o segurado empregado em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa como licenciado. Essa licença, ou seja, o funcionário ele está em auxílio-doença, ele está como se ele estivesse em licença. A licença é um ato pelo qual o indivíduo temporariamente não está exercendo a sua profissão, mas ele recebe a sua remuneração. Portanto, ele será considerado como se estivesse licenciado, ou seja, ele não está demitido, ele faz parte da empresa, mas temporariamente não está exercendo a sua profissão. Já no parágrafo único vem dizer o seguinte, que a empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Não existe uma lei que garante essa licença remunerada, mas as empresas e os sindicatos podem, por acordo coletivo, trazer essa previsão, porque não há nada que proíbe, então as empresas podem dar a seus empregados a licença remunerada. E o que a lei está dizendo em relação ao auxílio-doença? Nesse parágrafo único, então, se a empresa, por exemplo, ela acordou, vou pagar a licença remunerada, e o indivíduo nesse período, o indivíduo está em auxílio-doença, o que ocorre? 91% do auxílio-doença. A empresa vai ter que pagar o resto. Porque durante a licença remunerada, o indivíduo tem direito a todos os benefícios como se tivesse em serviço. E qual é o maior benefício? É o seu salário integral. Portanto, a empresa vai integralizar aquele 9% até chegar aos 100%, que é o seu salário, além dos outros benefícios que ele tem direito como trabalhador. Então aqui, pessoal, nós falamos do nosso auxílio-doença. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde nós daremos início onde nós falaremos, e iniciaremos e encerraremos o auxílio-acidente. Muito obrigado e até a próxima.